Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Apocalipse, capítulo 13, fala de duas bestas. Vejamos então, brevemente aqui, a primeira besta da Apocalipse 13. Apocalipse 13 começa no versículo 1 a dizer: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E vemos aqui, por isso, entre o versículo 1 a versículo 10, vemos esta primeira besta que emerge ou que sobe do mar. Esta besta é um governo e também se pode mencionar que representa o homem governante desse governo, que nós tipicamente chamamos a besta. Por isso, quando falamos da besta, geralmente estamos a referir a esta primeira besta da Apocalipse 13. Para entendermos bem quem é esta besta, devemos sempre usar Daniel capítulo 2 como um ponto de partida. Em Daniel 2 fala acerca de uma grande estátua e depois fala nessa estátua, nos versículos 31 a 34, fala de 4 partes dessa estátua: a cabeça, o peito e os braços, depois fala do ventre e dos quadris, e depois fala das 2 pernas e dos 2 pés, com os seus dedos dos pés. Essa explicação dessas 4 partes da estátua, que são, digamos assim, 4 governos que se seguem, da cabeça que começa com a Babilônia, depois o Medo-Persa, e depois o grego, e o quarto, a Roma. Essas 4 partes da estátua são ampliadas ou amplificadas em Daniel 7. Em Daniel 7, esses 4 são representados por 4 animais. O leão, que representa a cabeça, ou a Babilônia. Depois, o segundo é o urso, que representa a segunda parte da estátua de Daniel 2, que é o peito e os braços. Por isso esse é o urso em Daniel 7. Em Daniel 7, o terceiro animal é o leopardo, comparado ao governo de Alexandre o Grande, que é o governo grego, e que teve 4 divisões, e que ocorreu entre 333 antes de Cristo, cerca de 31 antes de Cristo. E o último, que é o romano, que fala em Daniel 7 com um animal de aparência terrível, esse é representado como o governo romano, de 31 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Durante esse período, em 476 depois de Cristo, isto é, no 5º século, teve um golpe de morte. E depois vê-se que foi ressuscitado, esse golpe de morte foi curado, e houve várias ressuscitações desse governo. A quarta parte, por isso, a quarta parte de Daniel 2, que vê-se em Daniel 2 no versículo 33, que representa o 4º animal de Daniel 7, que é forte, como os dentes de ferro, que é representado por 10 chifres, como se vê em Daniel 7, versículo 7. Essa é a parte final desse reino, como vemos em Daniel 2, é que existirá ao fim quando Cristo vem. Porque se lê na estátua, são estes 10 dedos dos pés, e depois vem uma pedra que destrói esses 10 dedos
dos pés. E por isso vê-se que esse período do Império Romano, que tem esses 10 chifres, como é explicado em Daniel 7, os primeiros 3 chifres são arrancados, como diz em Daniel 7, versículo 8, e depois os últimos 7 chifres representam a besta de Apocalipse 13, versículo 1 a 10. Ora, isto é o meu tema hoje, não é de explicar esta primeira besta. Eu já fiz um sermão inteiro explicando quem é a besta. Se vocês forem ao nosso site, português.ucg.org, e na esquina ao cimo do lado direito verão um retângulo onde diz buscar em português e depois tem uma lupazinha ao lado, e se aí entrarem quem é a besta e carregarem na lupa, vão logo ver esse sermão, quem é a besta. Nesse sermão eu faço referência a um gráfico que, está claro, não conseguem ver aqui agora, mas é um gráfico que está nesse sermão, quem é a besta, que é um gráfico de comparação entre Daniel 2 e 7, assim como Apocalipse 13 e 17. Por isso, essa besta de Apocalipse 13, de 1 a 10, que sobe ou que emerge do mar, é um governo. Estou agora a dar um sumário do que é esta besta. É um governo. E é o homem, o líder, representa também o líder desse governo. Essa besta, a primeira besta de Apocalipse 13, 1 a 10, é o que nós tipicamente chamamos a besta. Como disse, esse é um governo que vai emergir, que vai aparecer, vai ser um governo na Europa, como está descrito no meu sermão Quem é a Besta, em detalhe, e que será uma União Europeia debaixo de uma ditadura que vai ser uma coisa que vai mudar completamente na Europa. Vai haver grandes mudanças na Europa para que haja, digamos assim, esta ressurreição do Império Romano, esta 7ª ressurreição do Império Romano, o qual teve um golpe mortal. O meu tema para este sermão hoje, no entanto, não é acerca da primeira besta, de Apocalipse 13, versículo 1 a 10, mas é acerca da segunda besta, que começa a ser descrita no versículo 11. E vejam então aqui no Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Por isso o tema do meu sermão hoje é acerca de quem é esta besta da Apocalipse 13. E por isso intitulei este sermão O Falso Profeta da Apocalipse 13. Por isso, esta segunda besta será mais fácil chamar agora como o falso profeta e a falsa religião. Então temos a primeira besta, que é um governo. E temos esta segunda besta da Apocalipse 13, começando no versículo 11, que é o falso profeta e a falsa religião. Por isso, a primeira besta é um governo civil. Apocalipse 13, versículo 1 a 10. A segunda besta é o falso profeta, versículo 11 adiante.
E por isso, vamos ver quem é este falso profeta. Vamos ver 10 pontos indicativos de quem este falso profeta é. E por isso vamos começar, por isso ponham uma marcazinha na sua Bíblia, aqui no capítulo 13 do Apocalipse, mas ponham outra marcazinha também em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, pois vamos virar de um para o outro algumas vezes durante este sermão. Por isso ponham 2 marcazinhas, uma Apocalipse 13 e outra em 2 Tessalonicenses. E vamos então a ler capítulo 2, começar no versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Paulo está aqui a dizer aos leitores, que também é aplicável a nós, hoje em dia, para não ficarmos abalados, não ficarmos demovidos da nossa fé, não ficarmos assustados. Perdão, e durante esse período vieram ataques do governo romano contra os cristãos, principalmente inicialmente por Nero, e começou a atacar alguns na igreja, mas ele continua assim: nem vos perturbais, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Não pensem que é o dia da vinda de Cristo ainda. Seja pessoas mandem cartas, ou como se fosse por Paulo, ou coisa assim. E depois ele diz: ninguém, versículo 3, de nenhum modo vos engane. Ninguém vos engane. Porque isto não acontecerá, quer dizer, a vinda de Cristo não acontecerá, o dia do Senhor não acontecerá, o dia do Senhor que vem, que é o começo, que depois, durante o período do dia do Senhor, há a vinda de Cristo, isso tudo. Não é? O dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vê-se aqui 2 pontos. A apostasia tem que vir primeiro e o homem do pecado. Ora, alguns pensam que a apostasia foi no 1º século, durante o gnosticismo que se tornou dominante. Outros pensam que foi no 4º século, quando as ideias católicas foram introduzidas. Outros pensam que foi as ideias iniciadas por Simão Mago, que foram amalgamadas essas ideias de cristianismo com ideias pagãs. Os católicos, por outro lado, podem pensar que foi a Reforma Protestante. Na nossa era, hoje em dia, da Igreja de Deus, vimos várias apostasias. A maior, particularmente grande, foi em 1995, em que quase 80% da Igreja de Deus se apostou. Quase, ou talvez mais do que 80% da Igreja de Deus se apostou. Será esta a apostasia que se refere aqui? Ou pode ser que ainda venha a haver outra apostasia? Uma apostasia de uma maneira geral cristã. Por exemplo, um ecumenismo religioso em que todas as religiões se tornem uma só, sem denominações diferentes e incluindo um sincretismo religioso, absorvendo elementos de outras religiões. Por exemplo, elementos do Islã,
Queridos irmãos, é possível que tenhamos ainda mais a aprender desta apostasia. Mas vejamos o outro ponto que menciona, que diz, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo não nos dá o nome desta pessoa, o homem da iniquidade, o falso profeta, o filho da perdição, mas diz o que procurar, tal como Deus lhe inspirou. O homem de pecado, o que é o pecado? Em 1 João, capítulo 3, versículo 4, vê-se que o pecado é a transgressão da lei. Queridos irmãos, o pecado é a transgressão dos 10 mandamentos da lei espiritual de Deus, que era, é e será sempre a mesma. Não muda. É eterna. É perfeita. Aliás, no texto alexandriano, aqui onde diz o homem da iniquidade, o homem do pecado, no texto alexandriano, usa a palavra anomos, que é contra a lei de Deus, antinomianismo. Ensina as pessoas contrariamente à lei de Deus. Queridos irmãos, como vimos, é um homem do pecado, é um homem que ensina contra a lei de Deus. Está claro, não vai ser uma pessoa que diz que podem roubar, podem matar. Então, qual é o ponto da lei de Deus que esse homem vai estar contra? Um deles será certamente idolatria e outro certamente será contra o 4º mandamento do sábado. Mas vejam, um ponto importante. Várias pessoas podem dizer a você, podem dizer ao irmão, que aprendemos da história. Temos que, se não aprendemos da história, vamos fazer os mesmos erros. Mas interessante que Deus diz de uma maneira semelhante, diz a mesma coisa. Vejam aqui em Isaías 41. Isaías 41. Isaías 41, versículo 21. Isaías 41, versículo 21. Diz assim, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó, trazei a anunciar-nos as coisas que hão de acontecer, relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se cumpriram, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. O que Deus está a dizer é que os exemplos do passado demonstram lições do futuro, coisas passadas, de uma maneira, apontam para o que vai acontecer no futuro. E por isso vemos alguns dos sinais identificadores do falso profeta no passado. Vejamos então, por exemplo, em Daniel capítulo 7. Como eu mencionei, temos um gráfico de comparação dos reinos de Daniel 2, Daniel 7 e Apocalipse 13 e 17, mas em Daniel 7, vejamos então aqui brevemente, que fala acerca de um pequeno chifre. Vejam aqui, Daniel 7, versículo 7 a 8. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso sobre modo forte. Está a falar deste 4º animal que é representando Roma. Espantoso e sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro,
Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés, o que subjava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, um pequeno chifre, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os do homem e uma boca que falava com insolência. Vê-se aqui então um pequeno chifre que representa o precursor do falso profeta. Olhos como um do homem. Por isso, vê-se aqui o primeiro ponto. É um homem. É um homem. E depois diz assim, e uma boca que falava com insolência. Uma boca falando de coisas grandes, grandiosamente. E veja então, continuando aqui no versículo 9, continuem olhando, até que foram postos os tronos e o ancião de Deus, que é o Pai, se assentou sua veste branca como a neve e os cabelos da cabeça como por a lã, e o seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Vê-se aqui, continuando no versículo 10, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Está aqui o Pai com esta grande quantidade de seres angélicos à frente dele e diz assim, estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferecia, este chifre pequenino, estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. E quanto aos outros animais foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias. E por isso vê-se aqui que este quarto animal, e que tem estes 10 chifres, e depois aparece este chifre pequeno, vê-se que este chifre existirá até ao período em que vai ser destruído, que é representado em Daniel 2, quando aquela pedra que não é feita por mãos de homem é formada e atirada e destrui a estátua. Por isso, esse chifre existe até ao Pai se sentar, o ancião de dias. Mas como diz aqui, no versículo 12, diz assim, quanto aos outros animais foi-lhes tirado o domínio. Pararam esses governos. Esses outros governos, o governo da Babilônia, o governo da Média-Pérsia, o governo grego, esses outros governos, o domínio foi tirado. Todavia foi-lhes dado prolongação de vida, porque eram pessoas, as nações continuaram a existir. As nações continuaram a existir por um prazo e um tempo. Pois são nações físicas, por isso continuaram a existir. O versículo 13 e 14 é interessante, porque vê-se aqui que estava nas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Deus, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, o Filho do Homem, isto é Jesus Cristo, foi-lhe dado domínio e glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Estes 2 versículos, 13 e 14, são um testemunho extremamente forte, ou uma prova forte da natureza de Deus, Pai e Filho, ou digamos assim, o ancião de dias e o Filho do Homem, que existem, que se apresentam, que são seres diferentes. Mas não existe um terceiro. Não existe um terceiro ser, como uma pessoa, chamada o Espírito Santo. E por isso, estes 2 versículos abalam completamente esta doutrina falsa da Trindade.
neste momento aqui, que isto é descrito, a família de Deus são só 2 seres. Depois continua aqui no versículo 15 a 16. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Ei, explica-me o que é isto, o que isto significa. E assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, diz ele no versículo 17, que são 4. São 4 reis que se levantarão da terra. São 4 governos mundiais, gentios, desde o período de Daniel até a vinda de Cristo. 4 governos gentios. E depois diz no versículo 18, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. São esses 4 reinos gentios. Depois disso, Jesus Cristo vai voltar à terra e vai então passar o reino para os santos do Altíssimo. Isso, como sabemos, é a ressurreição, e isso tudo depois acontece. E a família de Deus depois é expandida para ter mais filhos e filhas, além do Filho do Homem. Por isso vê-se aqui uma resposta breve, mas vejam, continuando então a ler aqui no versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível. Era aquele que tinha dentes de ferro, e tinha cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. Era do governo, um reino, este reino romano, e as suas ressurreições que vieram depois e que uma final que virá. E também, no versículo 10, também queria saber a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, deste pequeno chifre, que subiu diante do qual caíram 3, e depois houve só 7. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto que os seus companheiros. Este chifre pequeno, diz assim no versículo 21, eu olhava e eis que este chifre pequeno fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Era um homem, fazia guerra contra os santos e parecia mais robusto que os seus companheiros. Mais robusto. Isto é, porque duraria por mais tempo. Os outros apareceram e desapareceram, mas este continua por estes séculos. E versículo 22, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. O ancião de dias se pôs no trono e enviou Jesus Cristo, o seu agente, o Filho do Homem, para fazer justiça aos santos, e veio em tempo em que os santos possuíram o reino. Isto é, até quando Jesus Cristo voltar, ou retornar, este pequeno chifre estaria a reinar, desde o período que começou a reinar até a vinda de Cristo. Foi um período de cerca de 1700 anos. E este pequeno chifre continuou a existir durante o período desses outros 7 chifres. Assim, continuando então agora no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ora, se puseram uma marcação aí, podem virar aí rapidamente, diz assim, algo aqui no capítulo 2, algo muito importante para ver acerca deste homem que virá, que é chamado o homem do pecado, o anticristo, o falso profeta, porque profetiza falsamente. Embora algumas das suas profecias aconteçam, são falsas. E por isso, esse falso profeta vai ser capaz de realizar coisas sobrenaturais
mas são falsas. Vejam então no versículo 3 e 4. Diz assim: ninguém de nenhum modo vos engana, porque isso não acontecerá sem primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ora, vê-se aqui que é um homem, sim, e que se sentará no que é conhecido como o templo de Deus. Diz assim, se sentará no santuário de Deus. Anunciando que, ostentando-se que é o próprio Deus. Mas aqui, por isso, 3 coisas acerca deste falso profeta, que é um homem que se sentará no que é conhecido como o templo de Deus e que se fará como ele é o próprio Deus. Ora, esta tradução aqui eu estou a ler aqui na Almeida Revista Atualizada, mas na Almeida Revista e Corrigida, ou na Almeida Corrigida e Fiel, diz assim, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tomem nota, depende onde pomos as vírgulas, depende onde pomos o acento, para entender o que está aqui escrito. De sorte que se assentará, este falso profeta, como Deus no templo de Deus, que se vai assentar neste templo, tal como Deus se senta no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isto é, pode ser um templo pagão. Por exemplo, o Domo da Rocha. Sim, pode ser um templo pagão, que é simplesmente proclamado como o templo de Deus. Ora, no tempo do fim, não pode ser o templo de Deus físico antes da vinda de Cristo, porque então teria que ser a verdadeira Igreja de Deus. Porque vejam em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós. Nós, como membros, formamos o santuário de Deus, espiritual, na terra hoje em dia. O santuário de Deus que sois vós é sagrado. Nós somos o verdadeiro templo de Deus nesta era do fim. E por isso seria difícil encaixar neste versículo que o falso profeta se sentaria dentro de nós a igreja espiritual, a verdadeira igreja de Deus. E por isso parece ser um templo pagão, que ele chama o templo de Deus. Mas, como isto ainda não aconteceu, devemos deixar a mente aberta para ver exatamente como vai acontecer. Mas isto é uma possibilidade do que será um templo pagão em que este falso profeta se assentará e que declarará que ele é o Deus. E veja aqui, continuando então em 2 Tessalonicenses capítulo 4, diz assim, ostentando-se como se fosse o próprio Deus.
Isto é, vai substituir a verdadeira adoração de Deus para as pessoas não adorarem a Deus, mas adorarem a Ele, chamando-se a si mesmo Deus. Ora, os imperadores romanos eram deificados depois de morrerem. Embora, sim, muitos adorassem o imperador, mas este aqui é um que se proclama Deus enquanto ainda vive, na posição de Cristo, digamos assim. E por isso vemos aqui 3 pontos até este momento acerca do falso profeta, que é um homem que se exalta e opõe contra tudo que é Deus. Segundo ponto, que se senta no templo como Deus se senta no templo de Deus. E terceiro, que diz que ele é Deus. Então vejamos, voltamos agora a Apocalipse 13. Voltamos agora a Apocalipse 13. Apocalipse 13, como disse, do versículo 1 ao versículo 10, fala da primeira besta, este governo político, uma ditadura europeia de 10 nações ou grupos de nações, e o líder desse grupo político, desse governo político. Mas veja aqui acerca desta besta, no versículo 2. Diz assim, a besta que vi, a besta, esta primeira besta, que nós chamamos a besta, era semelhante a leopardo. Perdão, no versículo 1, Apocalipse 13, versículo 1, diz assim, esta besta vi emergir do mar. Está a emergir do mar. E depois diz, no versículo 2, a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e leão. Vê-se aqui a ligação a Daniel 7. E diz assim, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vê-se aqui que Satanás dá 3 coisas a esta igreja. Poder, posição política, que isto é, trono, e grande autoridade. E depois vemos aqui que, ao fim desta secção do capítulo 13, no versículo 10, a secção acerca da primeira besta, diz que, e se alguém leva para cativeiro vai. Se uma pessoa ou membro deste grupo de governo leva alguém para cativeiro, ele também irá para cativeiro. O mesmo vai acontecer a ele. Se alguém matar com a espada, ele também vai ser morto com a espada. E aqui, ao fim do versículo 10, diz assim, está a perseverança e a fidelidade dos santos. A esperança e a fidelidade dos santos. Estas pessoas, quando este governo começa a se estabelecer e começa a criar estes problemas e atacar pessoas e coisas assim, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A paciência dos santos. Nós, como os irmãos da Igreja de Deus, temos que perseverar. E temos que aguentar durante estes dias iniciais da dominação da besta. E depois, vemos aqui, a começar no versículo 11, acerca da outra besta. Diz assim, vi outra besta emergir da terra, que possuía 2 chifres. Emerge da terra. A primeira besta, como lemos no versículo 1, subiu ou emergiu do mar, das nações gentias e do tumulto e confusão que vai haver na Europa. E vai emergir um governo diferente. Da água e ondas bravas do povo vai emergir isto. Mas a besta, no versículo 11, a segunda besta, que é o falso profeta, diz assim, vai emergir da terra. Vai emergir da terra. Porquê? Porquê que isto é importante? É porque a terra simboliza que ela já existe. Ou que o sistema que o produz tem existido
por muito tempo. Este sistema religioso tem existido por muito tempo. Este pequeno chifre tem existido por muito tempo. Não emerge num redemoinho de tumulto entre as nações, mas emerge de um sistema que é sólido e tem existido por muito tempo. E diz assim: emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo como cordeiro, mas falava como dragão. Parece como um cordeiro, parece uma pessoa que não causa problemas, não é ameaçador, parece um cristão. Diz que é Deus, parece um cristão. Mas fala como um dragão. O que sai da boca não é de Deus, é de Satanás, é sutil. E veja no versículo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Toda a autoridade da primeira besta era usada para fazer o quê? Para perseguir os trabalhadores que não se alinhassem ao seu sistema religioso. Para controlar as pessoas. E por isso usava essa autoridade para que as pessoas adorassem a primeira besta de 7 cabeças, que é o 4º animal de Daniel 7, que seria então, ou que é então, ou vai ser então, o ressuscitado Império Romano depois de ter recebido o golpe mortal. Esta segunda besta, por isso, aparece ou emerge da terra, de um sistema estabelecido, parece cristão, fala como o diabo e por isso é um sistema religioso. Usa todo o poder da primeira besta, do governo civil, o governo militar. Isto é, também tem o mesmo propósito em mente, de organizar as nações e perseguir os verdadeiros seguidores de Deus. A sua primeira ação, por isso, é causar com que as pessoas no mundo inteiro suportem as atividades da primeira besta. Isto é o governo civil e o líder desse governo ressuscitado. Desse governo ressuscitado, que representa os 10 dedos dos pés. As 10 nações ou grupos de nações descritos em Daniel 2. Isso é o 4º ponto. Este falso profeta usa o poder para adorar a besta. O 5º ponto, que é identificador do anticristo. Veja aqui no versículo 13 e 14. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. Isto é aquela besta que teve o golpe mortal e sobreviveu. Faz grandes sinais e maravilhas. Vejam em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aqui vemos que é a mesma pessoa, porque a única pessoa que fará milagres ou maravilhas ou sinais, ao fim, é o falso profeta, é o anticristo. E por isso este falso profeta é um líder religioso, não é este governo militar. Por isso, vejamos aqui no versículo 9 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, o parecimento iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Este aparecimento de milagres vai fazer milagres. E a Escritura, vocês podem ler em Mateus 24, é clara, que até alguns cristãos convertidos vão ser enganados.
Queridos irmãos, nós precisamos ter cuidado, porque alguns cristãos convertidos vão ser enganados, porque este falso profeta vai fazer milagres que vai enganar o mundo inteiro. Continuando então em Apocalipse capítulo 13, versículo 14, diz assim: opera grandes milagres, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Estes milagres são feitos para enganar. Existem para enganar. E para quê? Para estabelecer uma imagem à besta. Diz assim, para que façam, que habitam sobre a terra, dizendo aos que habitam sobre a terra, há proporções do mundo, que façam uma imagem à besta. Isto é, para estabelecer esta imagem, isto é, este paralelo sistema governamental da besta, que vai ser um governo governamental religioso. Uma autoridade religiosa nas várias nações, que é uma imagem, uma réplica do governo militar, civil. Porquê? Para forçar a adoração desta imagem à volta do mundo inteiro. Diz aqui, sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que ferir a espada sobreviveu, uma imagem desta besta. E, quer dizer, uma réplica deste governo civil, romano. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Estes sinais, por isso, vê-se que são feitos, como diz aqui, que foi dado, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem àquela que tem, foi dar o fogo, para não só a imagem falasse, mas ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Se virmos um bocadinho antes disso, no versículo 12, diz assim: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Aqui exerce esta autoridade na sua presença. Vê-se também em Apocalipse 19 e 20, que faz estas coisas diante da besta. E por isso vê-se aqui uma organização que faz milagres diante da besta, ao lado da besta. Queridos irmãos, aqui está um aviso. Simplesmente porque um profeta faz milagres ou sinais, não quer dizer que seja verdadeiro. Isto é um ponto importante. Vejam em Deuteronômio 13. Deuteronômio 13, versículo 1 a 3. Diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder. Se este profeta diz uma coisa e de facto acontece, e suceder tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser: vamos após outros deles que não conheceste e vamos-los, não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor seu Deus, se amais a verdade, se amais o verdadeiro Deus de todo o vosso coração e toda a vossa alma. Andarás, pois, após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos e ouvireis a sua voz e servireis a Ele e vos achegareis. Queridos irmãos, o mundo demónico pode fazer milagres e sinais. Este teste virá ao mundo inteiro. E o mundo inteiro vai acreditar nos milagres deste falso profeta e vai seguir este falso profeta. Este falso profeta vai parecer como se fosse um cristão, mas é contra a lei de Deus, particularmente o sábado e idolatria. E por isso diz: guardarás os seus mandamentos, aqui no versículo 4. Guardareis os seus mandamentos,
os mandamentos de Deus. Andas de acordo com o Senhor, porque este falso profeta é um teste. É um teste. E não fiques enganado. Não fiques enganado. Foi exatamente o que aconteceu com Simão Magos. Vocês podem ler em Atos 8, versículo 9 a 11. Esse era um exemplo do futuro. Ele também fez milagres. E todas as pessoas o seguiram. Digamos assim, era uma coisa que representava este falso profeta. Por isso, o ponto número 4 usa o poder para adorarem a besta. O ponto número 5 é que faz grandes sinais e maravilhas. E o ponto número 6 é que faz estes sinais na presença da besta. Ora, o ponto número 7 faz com que as nações façam uma imagem à besta. Como já li há pouco aqui, em Apocalipse 13, versículo 14. Apocalipse 13, versículo 14. Apocalipse 13, versículo 14, diz assim, e que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta. Esta estrutura de igreja entra em voga. E o homem do pecado vai puxar esta imagem desta estrutura da igreja, deste governo da igreja, desta igreja falsa. Vai puxar para que as pessoas adorem a imagem da besta, para as pessoas adorarem este governo religioso desta igreja falsa. Este revitalizado, digamos assim, governo religioso, que é paralelo ao governo civil, de estrutura semelhante, vai causar aqueles que não adorem a imagem da besta, aqueles que não adorem este governo religioso, a serem mortos. Como isso vai ser feito? Vão causar ou forçar as nações a fazerem esta imagem da besta nos vários países, a terem este governo religioso nestas nações, e dará vida a esta imagem, dará autoridade a esta imagem. Vai dar vida, vai dar fogo, vai dar autoridade a esta imagem. Vai-lhe dado poder. Está claro? Este poder vai estar de mão em mão com o governo civil. E o ponto número 8 é que vão usar esta autoridade, esta falsa religião, para causar perseguição àqueles que não adorem a imagem, que não adorem o seu governo religioso, o seu líder desta religião. Todos aqueles que adoram serão parte da besta, os que se recusam serão mortos. Vejam então aqui no versículo 16 e 17 da Apocalipse 13. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres. Não vai haver discriminação. Todas as pessoas vão ter que seguir essa religião. Os livres e os escravos. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Então vai usar esta marca. Vão receber. Este é o novo ponto 9. Vão receber uma marca. E esta marca para enforçar a sua religião. Em Deuteronômio 6, versículo 8, vê-se que o sinal da palavra de Deus vem na mão e na frontal, entre os olhos. A marca da besta também é na mão direita ou sobre a fronte. A diferença é que o sinal de Deus são os mandamentos de Deus. Podem ler isso em Deuteronômio 11,
versículos 13, 18, 19 e 22. E vejam aqui outro exemplo. Em Êxodos 31, versículo 13 a 15. Êxodos 31, versículo 13 a 15. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e dirás: certamente guardareis os sábados de Deus, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações. E vimos que as leis de Deus, das quais o sábado é o quarto mandamento da lei de Deus, as leis de Deus são sinal na mão e na frente. Na mão, que é trabalho, e na cabeça, que é nós pensamos e queremos e praticamos e queremos fazer o que é certo nos dias de sábado. Isto é, queremos descansar nos dias de sábado. Diz assim: é sinal entre mim e vossas gerações, para que sabeis que eu sou o Senhor. Versículo 14. Portanto, guardareis o sábado, que é santo para vós. E no versículo 15 diz assim: 6 dias se trabalhará, portanto o 7º dia é sábado de repouso solene, santo ao Senhor. Por isso, quando se guarda o sábado, isso afeta quando trabalhamos e quando não trabalhamos. Isso é o sinal de Deus. A marca da besta, que também é na mão e na cabeça, afeta quando trabalhamos. E se nós não trabalhamos no sábado, não vamos conseguir emprego, porque vai forçar a guarda do domingo. E se não conseguimos emprego, não vamos ter dinheiro para comprar coisas ou para vender. Vejam como aqui no Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, diz assim: todos vão ter a marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender. Ora, se não têm um emprego, não têm dinheiro, não podem comprar e vender. Por que não têm emprego? Porque estão a guardar o sábado. E as pessoas dizem: olha, tu guardas o sábado, não vou dar emprego. Sim, existe hoje, mas vai ainda ser pior. Vai ser forçado ainda pior. E por isso, este falso profeta usa esta marca para enforçar a sua religião. Esta marca é oposto ao sinal de Deus. O sinal é voluntário, uma marca é forçada. E por isso vemos que isto vai ser forçado de novo. Algumas pessoas pensam que é um chip. Oh, não, a marca da besta é um chip. Se você pensa que é um chip, você está enganado. Porque pensando que é um chip, não vai querer o chip, mas vai trabalhar no sábado e vai descansar no domingo. E por isso está enganado. E sem saber, tem a marca da besta. Veja aqui no versículo 17. Diz assim: também para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele tem a marca da besta ou o nome da besta. Isto é, o título, o nome. É a besta que eles adoram. Desta besta, do sistema religioso, deste falso profeta. Ou o número do seu nome. 666. 666, como se lê no versículo 18. E várias pessoas têm dado várias explicações a este número. No nosso guia de estudo que temos acerca do livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse revelado, na página 56, temos algumas interpretações. Por exemplo, a palavra latino, em latim, adiciona ao número 666. E pode haver outros, e há vários outros, por isso o ponto é que está bem indicado qual é este sistema. Depois, continuando-se um bocadinho mais adiante, no capítulo 17, o capítulo 17 dá uma explicação adicional
da besta e do falso profeta. Aqui vê-se no versículo 1 e 2, diz que se prostituem, esta grande meretriz, com quem se prostituem os reis da terra e com o vinho da sua devassidão, que se embebedaram os que habitam na terra. E depois diz, esta mulher monta a besta, esta mulher. E por isto, este falso profeta, esta segunda besta de Apocalipse 13, que é a mulher, monta a primeira besta, que é o governo civil, que afeta um ao outro, então um outro a afetar ao outro. Você faz, como eu disse, basta fazer uma busca no nosso site acerca do sermão Quem é a Besta, e então aí verá este gráfico com a explicação desta besta em maior detalhe. O ponto número 10 é a indicação final de quem é este falso profeta da Apocalipse 13. Quem é esta mulher? Quem é esta mulher? Qual é esta religião? E no Apocalipse 18, versículo 16, descreve este falso profeta e daqui diz que no Apocalipse 18, 16, que é uma grande cidade vestida de púrpura, escarlata, de ouro, pedras preciosas e pérolas. Ora, Apocalipse 17, versículo 4, esta mulher vestida de púrpura, escarlata, de ouro, pedras preciosas e pérolas, vê-se que é a mesma roupa. Esta mulher é uma cidade. É uma cidade que é Roma. Que é Roma, que governa, que tem controlado o sacro império romano. Esse sacro império romano que foi ressuscitado. E vê-se aqui que tem uma grande riqueza. Vê-se aqui no versículo 4. Assim, transbordante de abominações e com imundícias da sua prostituição, mas que tem muita riqueza, adornada de ouro, e na mão um cálice de ouro transbordante, cheio de riqueza, que ganharam essa riqueza de maneiras que fala aqui de abominações e de imundícias da sua prostituição. E por isso, quem é esta mulher? Vê-se aqui que é a grande riqueza da Igreja de Roma, que é esta cidade. E veja no versículo 5, na sua fronte, acha escrito um nome, um mistério, Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Na tradução da Almeida, revista e corrigida, da Almeida corrigida e fiel, diz assim, e nas suas testas estava escrito o nome. O nome. E depois o nome é Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. O nome é Mistério, a grande Babilônia. Não é a Babilônia, mas são os misteriosos rituais religiosos babilônicos sincretizados na Igreja cristã. É a mãe das meretrizes, isto é, de muitos ramos de sistemas religiosos que surgiram dela. Digamos assim, protestantes. No versículo 6 diz assim, então havia mulher embriagada com sangue dos santos e com sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Vê-se aqui que é fácil ver na história quem é esta religião falsa, que era governada por um homem de pecado, tem este governo semelhante de estrutura ao governo romano. Tem esta imagem de governo, que tem este número, que forçou a guarda do domingo. Vê-se na história. Vê-se na história. E isso vai ser forçado de novo no futuro. Vê-se aqui no versículo 7 e 8, diz assim, o anjo, porém, disse, porque te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e 10 chifres que leva a mulher. A besta que viste não é, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição.
de esta besta. Não é, mas vai ser ressuscitada. Caminha para a destruição. E aqueles que habitaram sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. E por isso vê-se aqui que a besta foi ressuscitada. Vai ser ressuscitada. Este governo vai reaparecer na Europa. Deste redemoinho de turbilhão, de dificuldades europeias. Vai haver revoluções e grande convulsão. Vai criar uma ditadoria na Europa. E depois assim diz aqui está o sentido no versículo 9, para que tem sabedoria. Para tu entenderes bem, deixa-me explicar isto de novo. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. É uma cidade sobre 7 montes, mas também são 7 reis. Dos quais caíram 5, um existe. Quando isto foi entendido pela Igreja de Deus, um existia. 5 que tinham caído eram as 5 primeiras cabeças do Sacro Império Romano por 1260 anos. A 6ª cabeça foi quando a Igreja de Deus entendeu isto, que representava o período da Segunda Guerra Mundial, de Hitler e de Garibaldi. Quando isso foi entendido pela Igreja de Deus, então, por isso dizia, um existe. A 7ª cabeça diz assim, e o outro ainda não chegou, o outro rei, a 7ª cabeça ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que não era, e não é, também ele, o 8º rei, procede dos 7 e caminha para a destruição. Como é que pode ser o 8º rei? Porque é o sistema que foi reinado pela religião babilónica. O sistema que foi reinado pela religião babilónica é o sistema do Sacro Império Romano. E tem 7 cabeças. 7 cabeças. 5 foram, um existe ou existiu durante o período da Segunda Guerra Mundial e o outro ainda vai existir no futuro. Vai ser a última ressurreição final. Governados pelo este governo religioso. Qual foi a nação, qual foi o reino que foi governado por esta religião babilónica, misteriosa, antes do Sacro Império Romano, antes destes 7? Está claro que foi a Babilónia da Antiguidade, que foi governada pelo sistema religioso da Babilónia. Isto é, a cabeça da estátua de Daniel 2, a Babilónia inicial. Esse sistema religioso foi transferido em 545 depois de Cristo pela restauração imperial para governar sobre as 7 cabeças do Império Romano. Isso foi depois da ferida mortal ter sido curada. O que João está a escrever aqui é o seguinte: a 7ª cabeça da besta é o 8º governo que este falso sistema religioso tem reinado sobre. Continuando então no versículo 11. E a besta, que era e não é também ele o 8º rei, que procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Isto ao fim, são os 10 dedos dos pés da estátua de Daniel 2. Os dedos estes 10 reis são os 10 dedos de pés da estátua de Daniel. E estamos esperando para eles aparecerem na cena europeia. E esses 10 depois dão o poder a este líder que vai ser a besta. E depois desta besta ser formada, aparece na cena mundial o falso profeta. E depois disso acontece a abominação de desolação.
Esta secção tem uma conclusão estranha no versículo 16. Apocalipse 17, versículo 16. Diz assim: os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz. Ao fim disto, estes 10 reis finais e a besta, esses odiarão a meretriz. Odiarão o falso profeta. E a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Vão-se cansar de serem usados para fazerem uma perseguição religiosa. Talvez perguntem, porque é que estamos a fazer esta perseguição para a igreja? A Bíblia não explica como isso será. Será possível que outras lutas, como por exemplo notícias do Norte e do Oriente, ou do vindouro Cristo, faz com que este poder civil diga que a perseguição religiosa não é prioridade para a besta. E por isso digamos assim, vão roubar as suas riquezas, como diz assim, como diz aqui no versículo 16, vão comer as carnes, vão roubar as suas riquezas, vão invadir as igrejas e roubar e tirar as suas riquezas. No versículo capítulo 18, diz assim: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilónia e se tornou morada de demónios. E vejam também no versículo 8. E por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor que a julgou. Isto vai ser destruído. Há uma mensagem final para nós. Há uma mensagem final para você e para mim. Vimos aqui quem é este falso profeta. Vimos em 10 pontos importantes aqui quem é esta segunda besta da Apocalipse 13. Mas temos aqui uma mensagem final para nós. E esta mensagem é um aviso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vou começar a ler do versículo 5. Diz assim: não vos recordeis que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E depois continua um bocadinho mais adiante. Diz assim: que será revelado o iníquo, no versículo 8, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. À vinda de Cristo, isto vai ser destruído. Isso é boa notícia. É boa nova. Pois veja aqui no versículo 9. Ora, o aparecimento iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça. Aos que parecem. Porquê? Porquê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Queridos irmãos, nós conhecemos a verdade. Você conhece a verdade? E aqui está um aviso importante para você e para mim e para nós. Precisamos receber o amor da verdade enquanto há tempo. Amamos a verdade? Você ama a verdade? Veja no versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Isto vai ser uma mentira e todo mundo vai ser enganado. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Queridos irmãos, nós temos que amar a verdade. Você ama a verdade? Aqueles que não dão crédito à verdade não vão reconhecer a primeira besta e depois não vão reconhecer o falso profeta quando aparecerá depois. Por causa dos milagres e sinais que vai fazer. Diz assim no versículo 12. Quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Tiveram alegria de pecar, de se desviar da verdade. O mundo todo não pode estar errado. Versículo 13. Entretanto,
devemos sempre dar graças a Deus por vós. Queridos irmãos, precisamos dar graças a Deus porque nós sabemos e para nos mantermos fiéis até ao fim, amando a verdade até ao fim. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, você e eu somos chamados, graças a Deus, para sermos filhos e filhas de Deus, para virmos a ser como o verdadeiro padrão que é Jesus Cristo, para podermos vir a ter, para alcançarmos a glória de Cristo. Queridos irmãos, isto é a nossa esperança. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola ou por carta nossa. Queridos irmãos, mantenham-se fiéis e amem a verdade até ao fim. Esta é a paciência dos santos.